esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Para nós é uma grande alegria celebrar sempre as festas de Nossa Senhora, porque todas as festas marianas têm um grande significado na nossa vida, na vida da nossa comunidade eclesial, que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa, que foi instituída pelo Papa Pio V, porque Papa Pio V, nesse período do ano de 1571, estava acontecendo uma guerra. Os turcos otomanos queriam invadir o mundo e destruir todas as igrejas, fazendo das igrejas verdadeiras mesquitas. Você pode ter estudado na história da humanidade esta guerra de Lepanto, mas só que nos livros não dizem. Sempre existe uma grande omissão,
das maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Por isso, você que é jovem, quando estiver nas suas aulas de histórias, lembra sempre que a igreja esteve presente em toda a história. E que a igreja sempre fez um grande e continua fazendo um grande benefício na sociedade. E naquela época, o Papa Pio V, que pertencia à congregação de São Domingos de Gusmão, e Domingos de Gusmão, que é o fundador, ele teve uma visão onde Nossa Senhora pede para que ele propague a reza do rosário. E o Papa Pio V, durante esse período dessa guerra naval, ele convoca toda a igreja para rezar o terço. E nesta oração tão singela, que esta arma tão poderosa, que o próprio Padre Pio nos ensina, aparece no céu a imagem de Nossa Senhora com o rosário na mão. E assim tem o fim desta guerra naval. Não é que Maria é uma deusa ou ela que realizou a obra, não. É que todas as vezes, meus queridos irmãos, que nós rezamos o Santo Terço, nós meditamos a palavra de Deus. É por isto que Maria nos pede para rezar o terço, porque o Santo Terço é palavra de Deus. Os mistérios gozosos nós acabamos de ouvir nessa leitura do Evangelho. O primeiro é a Anunciação, que é o mistério da alegria. O anjo anuncia a Maria, e o próprio anjo já nos dá, juntamente com Isabel, a primeira parte da Ave Maria. O anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria, quando vai visitar Isabel, ela fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É palavra de Deus, não é palavra humana, é palavra de Deus. E o segundo mistério é que o próprio padre disse, é a visitação. O próprio anjo anuncia a Maria. Por isso ela não é uma qualquer, como muitos gostariam que ela fosse, mas infelizmente ela não é. Ela é a mãe do Salvador. E o anjo diz: a tua prima Isabel já está grávida de 6 meses. Bem como também nós vamos ver que Maria, ela dá a luz ao Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo, e por obra divina, Maria responde imediatamente, de forma muito segura, meus queridos jovens: eu sou virgem. Quando ela diz: não conheço homem nenhum. Maria nunca se relacionou sexualmente com qualquer homem, seja antes do parto
ou depois do parto. Maria sempre permaneceu virgem, ela é virgem, ela não conheceu homem nenhum, ela não teve essa intimidade, como muitos gostam de até pensar que ela teve alguma coisa com José, e alguns vêm até para denigrir a imagem dela, dizendo que teve outros filhos. Só pessoas que estão fora do contexto histórico da época falam tamanhas asneiras. Maria só teve Jesus. E você sabe muito bem, meu querido irmão, que depois o anjo vem conversar com José. Então José sabia muito bem com quem ele estava. Ele não era um homem ignorante como muitos, um homem justo, um homem sábio, um homem que conversava com Deus. E Gabriel foi falar para ele que ela estava grávida por obra do Espírito Santo. Tamanha graça. Então, meus queridos irmãos e irmãs, então nós vamos observar que todo o rosário, se eu continuasse falando, depois nós teríamos a apresentação do menino no templo, depois nós teríamos a perda e o encontro também do menino no templo, que é os mistérios gozosos. Depois tivemos a alegria do São João Paulo II instituir os mistérios luminosos, que é o batismo de Jesus, o seu primeiro milagre, realizado numa festa de casamento a pedido de sua mãe: fazei o que ele vos disser. Depois o anúncio do reino e o pedido de conversão. Depois a transfiguração e a instituição da Eucaristia do sacerdócio. Esses são os mistérios luminosos, e que você deve gravar no seu coração. Torno a dizer as palavras de Padre Pio: o rosário é uma arma poderosa contra o maligno. Você está com sérios problemas em casa? Falta da reza do rosário. Deveria todos os cristãos católicos, pelo menos uma vez por semana, rezar em família o rosário. E nos outros dias da semana poderia ser até individualmente, diante dos seus afazeres, mas que um dia da semana a família pudesse se reunir e rezar juntos. Vocês vão ver a vitória. Hoje também essa festa é conhecida como Nossa Senhora das Vitórias, porque por intermédio de Maria, que ela nos ensina a estar com o seu filho, nós vamos vendo as vitórias. Muitas famílias não vão bem porque não rezam mais. Muitos de vocês que estão me ouvindo não rezam o terço. Acha difícil. Isso é coisa do capeta. Só o capeta mesmo para colocar na tua cabeça, que falar que é difícil. Ai, não consigo decorar. Decora tanta coisa. Decora os nomes de todos os jogadores do teu time de preferência e sabe tudo, e não vai te levar à salvação nenhum deles. Decora receitas e mais receitas, que também não vai te levar à salvação nenhuma delas. E dizer, meu querido irmão, com essa cara lavada, que rezar o terço é difícil.
Isso é obra demoníaca. Depois nós temos os mistérios dolorosos, a agonia, a flagelação, a condenação, a via crucis e a morte de Jesus. Depois, os gloriosos, a ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo, que é Pentecostes. Assim nós meditamos a vida de nosso Deus, a qual Maria esteve desde a origem. É o que nós ouvimos no Evangelho. Desde a origem de nosso Deus em nosso meio, Maria esteve presente. Inclusive, também na igreja nascente, em Pentecostes, Maria estava presente. Então, rezar o terço é meditar os mistérios do Filho da Virgem Maria. E aí você convida Nossa Senhora para estar contigo e que você possa fazer esta caminhada rumo a Jerusalém Celeste com Maria. A segunda parte da Ave Maria, você pede para que ela esteja com você na hora da sua morte e que você tenha uma boa morte. Que é uma boa morte que você pede? Não é morrer como um passarinho, com uma pedrada na cabeça. Vocês não deram risada? Não achou graça ou não entendeu? É que eu não vi, vocês estão de máscara, né? Podia ter assim, uma transparência aqui para mim ver a boca de vocês. Então, para dizer uma boa morte é estar preparado para aquele momento, para que Maria possa me levar na presença do seu Filho Jesus, porque o rosário vem do latim, são rosas que eu oferto à Mãe de Deus, porque ela me deu o Salvador, porque ela é a mãe da igreja, porque o seu Filho assim quis. Ele nos deu ela de presente na cruz, quando ele olhou para o discípulo amado e olhou para sua mãe, ele disse: aí está o seu filho, e filho, aí está a sua mãe. Ele nos presenteou com tamanho dom, esse presente de uma mãe que é santíssima. A tua mãe, assim como a minha mãe, no meu caso, foi pecadora. Talvez a tua mãe está viva, é pecadora, o tanto quanto você. Muitas vezes causa grandes decepções na sua vida, mas a Mãe de Deus, ela é santíssima. Ela não me envergonha, ela não me desampara, ela está constantemente do meu lado, me aconchegando, me colocando no seu colo. Talvez você, nas suas insônias, ainda não descobriu o que fazer. Cada coisa, né, irmão? Em pleno século 21, a gente tem que ensinar o beabá. Insônia se cura no colo de Maria. É assim que se cura. É desse jeito. A mãe é aquela que fica nos velando o tempo todo. Você diz que é tão devoto de Nossa Senhora, e nas tuas insônias entra em crise profunda. Você não acredita que a mãe vela por ti,
que ela está olhando por ti, que ela cuida de ti. Deus nos deu ela como mãe e protetora. E aí nós, nesses mistérios gloriosos, os dois últimos em honra à Virgem Mãe. Aí a nossa alegria de um Deus que caminhou com ela, que esteve sempre presente porque ela ouviu e colocou em prática a sua palavra. Ela que nos ensina sempre a ser fiéis a seu Filho. Ele a eleva aos céus de corpo e alma. Somente um filho, apaixonadíssimo pela sua mãe e todo-poderoso, poderia elevar aos céus de corpo e alma a sua mãe, a única que até hoje está na glória, de corpo e alma, seu corpo glorioso. Tanto é que vocês sabem muito bem que é o único túmulo que não existe no mundo. Existe o túmulo lá na Terra Santa do seu Filho Jesus Cristo, onde ele foi sepultado. Mas na Turquia só temos a casa onde João levou Maria, porque ela foi elevada aos céus. Nós ouvimos na palavra, é o Deus do impossível. E o último mistério é coroando-a como rainha do céu e da terra. Ela é a nossa rainha. Todo rei tem uma rainha. E Jesus tem a mãe rainha. Então ela é a mãe rainha, aquela que está sentada do lado do Filho. E por isso que ela nos vela e nos socorre imediatamente. E o Filho que ama tanto essa mãe jamais nega um pedido seu. Jamais. E a mãe sempre está nos dizendo: fazei o que ele vos disser. Aí é bom lembrarmos a Mãe da Misericórdia. Ela sempre vem em socorro de qualquer um, seja o filho mais santo ou mais pecador neste mundo, para dizer qualquer um, desde que recorre à mãe, ela atende o pedido, ela é a intercessora, ela vai junto do seu filho para atender aquele pedido, para socorrer aquela pessoa neste momento, porque é a oportunidade desse filho se converter e voltar para casa. Muitos filhos receberam muitas graças, até milagres por intermédio de Maria, mas não retornou para casa. É a oportunidade que Deus nos dá. A mãe sempre quer salvar o filho. Então, meus queridos, quando você ouvir alguém falando que alcançou uma graça por intermédio de Maria, fala assim: ó, aproveita, meu caro, está na hora de voltar para casa. A Mãe da Misericórdia está te mostrando o caminho. Fazei o que meu filho vos disser. É ele que você tem que seguir.
Porque no juízo final, Maria não estará presente. É isso que talvez você não saiba. No juízo final, não vai ser como o Alto da Compadecida, que Maria está presente e todo mundo entra. Não. É o Filho com os seus apóstolos, os escolhidos, que irão acontecer o final dos tempos, o julgamento, onde Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, o trigo do joio. Não terá a mãe para acariciar o coração do filho e dizer: filho, mas ele foi uma vez na missa, ele rezou uma vezinha, lá ele dizia que te conhecia. Jesus vai falar assim, ele ficou lá falando: Senhor, Senhor, mas ele não colocou em prática. Ele falava: Jesus, Jesus, mas ele não viveu a minha palavra. Afastai-vos, malditos do meu Pai. Oportunidade que Deus nos dá. Somos apaixonados por Maria, porque Deus nos dá essa oportunidade de sermos salvos, Então, meus queridos irmãos, que você hoje tenha aprendido a importância do rosário na sua vida e na vida da família. É uma arma poderosa. E lembra, o demônio não tem mãe. E o demônio não aproxima de Maria. O anjo não a chamou de Maria, se vocês ouviram muito bem. Vocês têm que conhecer a palavra. Ele falou: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Você é imaculada, a bendita, a amada de Deus. O próprio anjo diz, o próprio anjo se encanta com a beleza de Maria e a sua grande simplicidade e seu amor a Deus. Então ela é cheia da graça de Deus, por isso ela é bendita entre todas as gerações, e é por isso que o Filho permite com que ela realize maravilhas neste mundo por seu intermédio, para a salvação da humanidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus continue nos abençoando e nos iluminando nessa nossa caminhada, por intercessão de Nossa Senhora, a Maria, a mãe de tantos títulos neste mundo, mas que simplesmente é Maria, a mãe de Deus e nossa mãe.